Olá, hoje no Mundo Político, momento histórico e dilemas do PSDB. A legenda que já governou o Brasil e Minas Gerais teve perdas significativas na janela partidária e tenta recuperar protagonismo após seguidos reveses eleitorais. Em meio a divisões internas, integrantes da cúpula tucana superaram problemas na justiça, falam em defesa de legado e se posicionam para as disputas de outubro. Eu vou conversar com o ex-governador e ex-senador Eduardo Azeredo, que está lançando a biografia O X no Lugar Certo, Desafios e Memórias da Vida Pública. Seja muito bem-vindo ao Mundo Político, ex-governador. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Quais as principais razões, governador, na sua visão, para que o PSDB enfrentasse esse quadro, vindo dos últimos anos, de perdas aí de integrantes históricos e também alguns reveses eleitorais? É muito difícil você ter uma posição intermediária no quadro nacional que existe. E o PSDB fez oposição ao PT durante 12 anos, né? Todo o período que o PT governou, o PSDB foi oposição. Agora, nunca foi uma oposição radical. E com isso nós fomos perdendo algum espaço também pelo surgimento de novas legendas, novos partidos. O problema não é só do PSDB, o problema é do sistema eleitoral brasileiro, que tem aí 30 e tantos partidos. Algumas tentativas têm sido feitas, como a cláusula de barreira, e vamos evoluir nessa eleição mais um pouco, para poder diminuir esse número, que ele fique mais significativo. Então, as trocas que aconteceram em março, por exemplo, foram trocas muito doidas, digamos assim. Você tem pessoas que tinham um posicionamento mais progressista, outros mais conservadores, de repente foram partidos antagônicos ao que eles defendem. Então, o primeiro problema é esse, é a questão do tipo de partidos que nós temos. O PSDB é um partido que tem estrutura, ele é um partido que existe no Brasil todo, é um partido que tem um legado realmente muito importante, tem história, tem feitos importantes, como o próprio Plano Real, que ninguém pode esquecer. Agora está aí essa ameaça de volta da inflação, acima de 10% ao ano. E os quadros do PSDB estão em mudança. Nós Há estamos quem em crise. diga, entre observadores da cena política, que desde 2010, nas disputas nacionais, o PSDB nunca saiu efetivamente unido. O partido perdeu a mão das disputas internas em algum momento? Olha, a disputa interna é até salutar. Nós tivemos disputas internas na própria eleição do Fernando Henrique. Se falava no Fernando Henrique, no Tasso Gereissati, já naquela época. Tasso era o candidato de Mário Covas. Depois, em outras eleições, quando o Serra foi candidato, já se falava no nome do Aécio. E aí o Aécio ficou para a eleição seguinte, que foi em 2014. Isso é Alckmin mais ou foi menos candidato em 2018, teve um resultado muito teve ruim. um resultado ruim. Então, não há como negar. O partido vive uma crise de transição de novos valores, novos nomes que estão surgindo. Quer dizer, as pessoas que fundaram o PSDB, hoje a maioria dessas pessoas está já na aposentadoria política, podemos dizer. Como é ver Geraldo Alckmin hoje com Lula para o senhor? Eu lamentei por dois motivos. Primeiro, por perder uma pessoa como o Alckmin, que foi candidato do partido, que foi governador 3 vezes de São Paulo. E outra, porque eu acho que ele se precipitou. Realmente a incoerência entre o que ele já disse no passado e hoje está a todo momento sendo colocada nas redes e constrange. Os problemas que integrantes do partido tiveram na justiça também colaboraram um pouco para essa perda de protagonismo? O senhor mesmo enfrentou problemas, o ex-governador Aécio Neves também, outros integrantes da cúpula em outros estados. Nós vivemos um período de denuncismo no país como um todo, né? É uma mistura aí de busca de exposição pelo Ministério Público, às vezes em união com a própria imprensa, ou às vezes alguns membros da Justiça. E isso levou a um período de caça às bruxas no Brasil. E todo período de caça às bruxas ele tem realmente muitas injustiças que acabam sendo feitas. São críticas precipitadas que acabam. Outro dia eu vi aí o governador
Raimundo Colombo, que foi governador de Santa Catarina, foi absolvido por 7-0. Né? Entendeu? No meu caso, foram situações também que nunca houve uma certeza, foi 2-1, 3-2, até para abrir o processo foi 5-3, quer dizer, sempre aquela questão que não estava clara. Foi realmente um momento muito difícil, eu claro que sofri muito com essa injustiça, e outros casos aconteceram, mas não foi só no PSDB, outros partidos também tiveram. Então, existe muito problema no Brasil de corrupção? Sim, existe, não tem dúvida nenhuma. Né? Existe no mundo também, mas aqui o que eu acho que atrapalhou um pouco esse combate foi o excesso. A gente vai voltar nessas memórias já, mas vamos falar mais um pouquinho da situação atual do PSDB. Perfeito. Pelo que sinalizou na semana passada a Executiva Nacional, essa será a primeira eleição desde a redemocratização em que o PSDB não terá uma candidatura própria à presidência da República. E ao contrário de outros mineiros que defendiam uma candidatura tucana, o senhor votou a favor da aliança com a senadora Simone Tebet do MDB. Por quê? Porque no momento é a solução mais indicada no meu modo de pensar, no modo de pensar de Pimenta da Veiga, de Tasso Gereissati, de José Serra, de vários outros nomes, Teotônio Vilela. E eu acredito que aqui mesmo em Minas, outras lideranças do PSDB, Carlos Mosconi, também pensam assim. Agora, nós vivemos um momento que é ruim você não ter um candidato a presidente, um partido do porte do PSDB. Mas nós vamos ter o vice, e vai ser um vice forte, um vice que vai dar consistência à candidatura da Simone. Quem será o vice? Não foi ainda confirmado, nem anunciado, mas é o Tasso Gereissati, o ex-governador, atual senador Tasso Gereissati, que é um homem respeitado e que não quis ser o candidato do PSDB a presidente. Não é que propriamente não quis, mas ele também consultou a família como um todo e achou que não era o momento mais de disputar uma eleição de presidente. Mas de vice, depois de muitos apelos, muita análise, a gente vendo que o Brasil está ansioso por uma opção, porque as duas opções são radicais, nem 8 nem 80. Mais uma vez, não é fácil convencer o eleitorado, porque esse clima de briga ele é sempre chamativo, né? Mas a quantidade de pessoas que as pesquisas indicam, que a própria conversa mostra, é de pessoas que realmente gostariam de uma solução de alguém que governasse para todo o Brasil. Há juízos de equivalência entre Lula e Bolsonaro? Olha, os dois são muito radicalizados nos seus pensamentos, né? É evidente que o Lula já foi presidente por 2 mandatos e ele tem também hoje está mais maduro, já está com seus 77 anos. E o presidente Bolsonaro é mais jovem, mas ele teve aí 28 anos de Câmara dos Deputados. O problema todo é esse, todos os dois ficaram muito com segmentos, não estão com o Brasil todo. Então, a ideia da candidatura de terceira via, ou a candidatura que a gente quer que seja a primeira via, é de uma candidatura para o Brasil todo. Presidente e vice-presidente que governem para todo o Brasil. Porque o presidente Bolsonaro, se reeleito, ele vai continuar governando para este segmento que ele atua hoje mais voltado. E o presidente Lula também tem o risco dele voltar com algumas pessoas, que voltar com alguns métodos que também não interessam mais. São duas opções me parece já passadas. Do ponto de vista pessoal, o senhor acredita que o ex-presidente Lula possa ter sido vítima do denuncismo que o senhor criticou há pouco? Acredito que sim, acredito. Acho que em algumas situações ele foi apontado como culpado e que, na verdade, não tinha relação. Quer que eu cite uma? Os jatos da FAB, aquelas jatos da FAB, aquilo é um projeto que foi concebido ainda na época do presidente Fernando Henrique, é um projeto dos militares, que eu atuei nessa área, na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Defesa Nacional. Os militares que sempre defenderam essa compra de jatos para poder proteger as nossas fronteiras, né? Hoje, hoje, assim, no período atual, que eu digo, nós estamos aí vivendo com essa questão lamentável, esse triste episódio do Amazonas. Mas olha o tamanho do Brasil, quer dizer, então nós precisamos sim
de ter forças armadas muito bem equipadas para proteger todas as regiões. E nisso aí o presidente Lula foi acusado e eu acredito que ele não tinha nenhuma culpa, não. O senhor falou há pouco dos desafios da terceira via. Nós estamos a menos de 4 meses das eleições. As pesquisas mostram uma polarização muito sólida entre Lula e Bolsonaro, ambos com setores do eleitorado que parecem bem fiéis, bem fidelizados. Como quebrar isso? Num cenário que temos, por exemplo, alguns candidatos do PSDB em alguns estados com proximidade ao presidente Jair Bolsonaro. Sim, todo o processo é difícil. O PSDB, ao tomar a decisão semana passada, tomou a decisão com o pé no chão, né? Não foi uma decisão também simples, não, porque os argumentos eram todos válidos. O próprio ex-governador Aécio Neves, ele colocou argumentos fortes, realmente, que levariam a essa defesa de uma candidatura forte, uma candidatura própria. Eu mesmo, eu sou fundador do PSDB e sempre defendi aqui em Minas candidaturas próprias para prefeito de Belo Horizonte, para governador. Nunca me afastei, a não ser no período em que eu fiquei sem legenda, porque eu realmente sentia uma ausência de apoio do PSDB. Então, em Minas, o partido perdeu nos últimos anos, né, um de seus principais expoentes, o ex-governador Anastasia, e deputados estaduais e federais também de longa trajetória. Vinha apoiando o governo de Romeu Zema, mas foi lançada a pré-candidatura ao governo do ex-deputado federal Marcos Pestana. É o melhor caminho para o senhor? Sim, eu acredito que o Marcos Pestana, inegavelmente, é muito preparado. Ele vai enfrentar uma situação semelhante à da Simone Tebet. Ele vai ter que quebrar essa polarização que já existe entre Romeu Zema e Calil. Eu conheço mais o Calil, é uma liderança mais pessoal que ele tem, forte, né? E saiu-se muito bem na questão de mostrar autoridade no momento da pandemia. Evidentemente desagradou a vários segmentos com a questão de fechamento, mas o fechamento foi no mundo todo. A China fechou agora e fechou até de maneira mais radical. O governador Zema, ele enfrentou uma situação muito delicada do ponto de vista financeiro, com atrasos aí muito importantes que o PT tinha deixado, mas já são passados 3 anos e meio, então essa justificativa do passado, ela também já está superada. O governo, então, precisa mostrar mais ainda, e algumas coisas são muito pequenas para o nosso estado. Nós somos um estado de 22 milhões de habitantes. Ele não tem tido uma participação nacional que se exige de um governador de um estado como Minas Gerais. O governador de Minas não é um gerente de Minas Gerais, ele é um governador de Minas Gerais. Então, ele nesse ponto, eu acho que também falta um pouco. Essa história de que é antipolítico, na verdade, os dois, né? O Calil também chegou a falar que não era político. Isso é uma coisa meio boba, eu diria assim, sabe? Porque todo mundo que entra na vida pública e assume um cargo, ele vira político, ele se torna um político, né? A diferença é entre a política boa e a política ruim. Essa coisa também de esquerda e direita também é uma... não estava usando isso, mas não, aí voltaram com essa discussão de esquerda e direita. Isso tudo leva a uma confusão na cabeça das pessoas e é um ceticismo. Não há dúvida que as pessoas estão céticas. Voltando agora para as memórias políticas do senhor. O senhor citou há pouco que em algum momento se sentiu abandonado pelo PSDB, PSDB. Inclusive o senhor chegou a deixar o partido em um determinado momento e depois retornou. Em que momento o senhor se sentiu abandonado? É exatamente nesse momento em que havia um denuncismo, em que todos diziam que eu era injustiçado, que não tinha nenhuma prova contra mim, mas a coisa foi andando, foi caminhando o processo, né? E aí teve realmente o procurador Janot, aquele lá de Brasília, que foi lá em Brasília, que é mineiro. Infelizmente é nosso conterrâneo, mas ele buscou realmente só o ego, né? Querer se mostrar e fez uma coisa absurda. Ele fixou pena. Essa não é função de promotor. Promotor, procurador não fixa pena, o Ministério Público não fixa pena. E ele, para atender a um pedido do PT para fazer algum nível de comparação, de equilíbrio, o PT estava sob ataque muito forte, eu era um ex-presidente do partido, então ele atendeu sim, pelas informações que a gente tem,
atendeu a uma demanda de quem o tinha nomeado para a Procuradoria para fazer uma denúncia contra mim de peso. E aí foi o que ele fez. Aí a questão foi se encaminhando, um certo rolo compressor, né? O abandono que o senhor se queixa seria das direções nacional e estadual à época? Eu acho que mais da direção, talvez da direção nacional, o próprio presidente Fernando Henrique, que depois corrigiu a sua posição, né? A nível de estadual, não. As direções do PSDB em todo esse período sempre foram solidárias, estiveram juntas, testemunharam a correção do meu governo. O livro é uma prestação de contas e, ao mesmo tempo, é também um esclarecimento. São 10 capítulos, no 10º capítulo é que eu explico, o 9º capítulo, não sei, é que eu explico realmente essa questão toda do ponto de vista jurídico, né? E o que foi determinante para o senhor decidir voltar ao partido? Foi um chamado? Houve um pedido de desculpas formal de alguém? O que deu o start ao senhor para voltar? O Dória me pediu desculpas realmente porque ele mesmo tinha dito na época que talvez fosse bom me afastar do partido, e eu estava recolhido ao quartel dos bombeiros, né, ou preso no quartel dos bombeiros, então eu não podia nem me movimentar para me defender mais, né? Então ele me pediu desculpa, acho que cometeu um erro, e a vida é assim mesmo, eu sou um cristão de verdade, eu não sou esse cristão de ficar falando só que é cristão, não. Então eu soube perdoar o pedido que ele me fez. E agora, aqui em Minas, não, todos eles foram solidários. Eu não estou falando por falar, não. O PSDB Mineiro foi solidário, sim. A intensidade, talvez eu gostasse que fosse mais, né? O partido nunca se marcou mesmo por essa questão, não. O nosso presidente atual, Paulo Abiacchio, é um tucano que é correto, ele é dedicado, ele tem sido também muito forte na defesa do legado do PSDB. Na prática, é o ex-governador e ex-senador Aécio Neves quem ainda dá as cartas no PSDB em Minas? Ele é a maior liderança que o partido tem realmente em atuação, né? Isso não há como discutir. A história do PSDB mostra, eu conversava há pouco com a Vivian aqui da TV Assembleia, né? Apresentadora titular desse coordenadora do programa. E ela acompanhou desde o princípio os nossos passos de fundador do partido. Pimenta da Veiga foi o primeiro líder que nós todos seguimos aqui em Minas, né? Depois eu fui vice-prefeito dele e eu passei a ser o segundo, o outro nome que deu. Depois veio a época do Aécio. Depois veio o Anastasia. Foram basicamente os 4 nomes assim, que pontuaram no PSDB do ponto de vista de posições executivas. Lamentei muito a saída do Anastasia também. A Anastasia foi um grande gestor, é um homem muito preparado, né? Agora, ele quis optar por uma vida pessoal onde ele está muito talhado, essa questão do Tribunal de Contas. Atualmente. Ele tem todos os predicados. Mas insistindo assim, nós não podemos continuar nessa guerra que está no Brasil hoje, ou aqui em Minas também, digamos. Não pode ser isso. Política é a arte de convivência. Não é ser em cima do muro, não. Isso é buscar alternativas. A sociedade brasileira se radicalizou? Totalmente. A sociedade está radicalizada. Você conversa com uma pessoa, tenta mostrar um argumento, tenta fazer uma brincadeira. As pessoas logo ou te chamam de bolsonarista ou te chamam de comunista. Em que medida os próprios políticos são responsáveis por essa radicalização? Eu acho que aconteceu sim. Houve uma queda da qualidade da política, né? Aí é sempre quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque aí mais pessoas se desinteressam de candidatar. E aí tem outros que vêm e ocupam esse espaço. É um processo que vai acontecendo. Vai resolver nessa eleição? Não, resolver não vai. Mas tem pelo menos uma esperança que a renovação seja feita com mais critério, que as pessoas não votem só contra o político, a coisa assim, que as pessoas procurem conhecer mais a história dos candidatos e que nós possamos ter uma representação mais adequada, né? Nós temos realmente muitos deputados bons que vão surgindo e senadores também. Isso é natural que aconteça, essa mudança. Mas olha, essa brigalhada que nós estamos vivendo não tem sentido, não tem sentido. Internacionalmente a imagem do Brasil não é boa, não adianta querer tampar o sol com a peneira. Mas é muito porque a esquerda vende essa imagem. Não existe essa coisa assim.
dessa maneira. Pode ter, no caso do meio ambiente, eu até acredito que exista sim algum excesso na visão que a mídia tem, mídia internacional, a visão que tem sobre os cuidados com o meio ambiente, porque o nosso agronegócio, ele é um agronegócio responsável, sim, e é um grande sucesso brasileiro. Se a terceira via, né, as candidaturas pretensas à terceira via não conseguirem quebrar essa polarização e, de fato, formos para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, como o senhor se posicionaria? Na hora do segundo turno eu me posiciono. Não vamos antecipar, né? Eu acho que não pode fazer isso. Nós temos que mostrar isso. Não é possível. A própria eleição de Minas mostrou como que as coisas mudam em uma semana, que foi a eleição de Romeu Zema, e sequer foi convidado para o primeiro debate, porque o critério era os 6 primeiros colocados nas pesquisas. O Zema era o 7º, ele nem foi no primeiro debate que aconteceu. E acabou sendo eleito governador. Então, exemplos desses nós temos na história, muitos. E não dá para dizer. Temos hoje uma novidade, que é também a questão da rede social, ou as redes sociais, que tem um papel muito importante. Mas veja, há mais de 10 anos atrás, eu apresentei, na verdade fui relator de um projeto sobre os crimes cibernéticos. Eu lembro que meus colegas lá ainda perguntaram: o que é isso, Eduardo? O que é crime cibernético? Eu ainda tinha que mais ou menos explicar por que eu queria que o Brasil aderisse à Convenção de Budapeste, que agora o Brasil aderiu, exatamente para combater essa questão toda de crimes na área digital. Aí entra as fake news também. Fake news não é só contra alguma fake news favorável ao presidente Bolsonaro, não. Fake news também existe a favor do presidente Lula, sempre teve. Falando em crimes cibernéticos e ataques aí em redes, como é que o senhor está vendo os questionamentos à segurança das urnas eletrônicas? O senhor tem muito a ver com a área de formação profissional do senhor também. Não, eu me orgulho que a urna eletrônica começou em Minas Gerais. Nós tínhamos aqui o Roberto Siqueira, que era o diretor-geral do TRE de Minas Gerais, que é apoiado pelo ministro Carlos Mário Veloso, que inclusive escreveu o prefácio do meu livro. Ela começou por aqui, a urna mineira. Ela foi sendo simulação com técnicos lá de Santa Rita do Sapucaí. Depois é que ela foi evoluindo. Tivemos aí então a entrada de pessoas de São Paulo, outros técnicos, outros profissionais. A urna eletrônica é um sucesso brasileiro. É um grande sucesso da tecnologia brasileira. Quem questiona, elas prestam desserviço? Prestam desserviço, sim. Aí é um ponto de discordância grande que eu tenho com a área bolsonarista, né? Porque é um desserviço ao Brasil. O Ministério do Exército questiona agora algumas coisas, mas por que não questionou nos últimos 26 anos? Quer dizer, a urna tem 26 anos de sucesso. Ela existem urnas semelhantes às nossas em 19 estados americanos, em 25 países do mundo usam urnas eletrônicas também. E aí ficam essas ideias, não, só existe urna eletrônica no botão para poder ridicularizar, porque é um país menor. Não é assim, não. Nós temos o sistema nosso bancário extremamente evoluído, muito bem recebido no mundo todo. O sistema nosso de imposto de renda é muito bem recebido e o nosso sistema de urna eletrônica, ele é, sim, muito confiável, muito melhor do que eu tinha no passado. Ele é infalível? Não, nada é infalível, não, mas nessa área digital. Mas não tem dúvida que qualquer envolvimento manual seria pior. E o voto impresso forçaria a recontagem manual, além de lembrar que as urnas são individuais, elas não são ligadas pela internet. Sobre a biografia, como que foi o processo inicial ali no olho do furacão? O senhor estava ali detido, né, no Corpo de Bombeiros, em um estabelecimento da instituição, cumprindo a pena pela condenação que foi imposta em segunda instância, no processo do chamado Mensalão Tucano. O que ligou ali no senhor a vontade de escrever, naquele momento tão delicado da sua vida pública, essas memórias? Primeiro, o sentimento da injustiça, de querer esclarecer e mostrar. Segundo, a lembrança de quanto que eu pude fazer por Minas Gerais, por Belo Horizonte, e que às vezes era escondido ou esquecido. Você veja que a última sessão de metrô que foi feita em Belo Horizonte, eu estava ainda na política, eu estava ativo,
foi quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, que o metrô saiu da Praça da Estação. Ele ia do Eldorado até a Praça da Estação. Aí nós levamos o metrô da Praça da Estação até Venda Nova, e de lá não saiu mais. Eu cheguei a acertar a segunda linha até o Barreiro, estava toda planejada, acabou. A BR-262 para o Vale do Aço, chegamos a fazer um projeto, o governo federal passou a estrada para o governo de Minas, e nós aqui íamos fazer uma PPP com as grandes indústrias da região, também paralisou. O anel rodoviário, essa conversa mole toda vez também não sai nenhuma obra, para ficar em algumas obras que atendem mais, digamos assim, o Estado. Mas a última grande duplicação de estradas em Minas foi também naquele período. Foi a Fernão Dias, a estrada de Belo Horizonte para Sete Lagoas, né? E depois até o trevo de Curvelo. Então, eu me orgulho, sim, eu senti essa necessidade de mostrar o que as pessoas que me visitavam diziam. Era importante você mostrar, e que foi tudo correto. Eu não tive nenhum processo sobre o meu governo em si, os 4 anos de governo. Escrever foi uma terapia? Foi também uma terapia, sim, acho que sim, foi uma terapia. O ministro Carlos Mário Veloso, quando me visitou lá no Bombeiro, ele me deu realmente essa ideia: escreva, você vai ocupar seu tempo. Então foi um sentimento assim de um pouco de revolta. Tanto é que depois que eu saí, quando eu completei o livro, eu fui cortando muita coisa, porque o livro estava um pouquinho amargo. Depois é que eu fui, já com o tempo, melhorando. Pus muitos casos, assim, o Hélio Garcia, por exemplo, eu conto vários casos do Hélio, que o Hélio era ótimo, assim, do ponto de vista geral, como político diferente. Mineira, né? Folclórica, inclusive, com algumas histórias. O leitor encontrará revelações inéditas nesse livro? Sim, encontrará, sim. Tem alguns nessa linha de casos que eu contei, de posicionamentos políticos, da escolha de como se escolhe uma chapa, o candidato a vice, o candidato a suplente, como é que é esse processo, a montagem de um governo, como que funciona um projeto no Congresso. O projeto de obrigatoriedade de airbags nos automóveis foi meu. E aí eu explico direitinho a luta que é para você conseguir aprovar um projeto. Tem alguma historinha mais curtinha que o senhor possa contar aí, como um aperitivo para quem está nos assistindo? Eu costumo lembrar sempre, assim, lembrando do Hélio Garcia mesmo, uma obra importante de Belo Horizonte, que é a trincheira da Raja Gabaglia, e que eu comecei a fazer pela prefeitura, e na época, tanto a obra estava atrasada, e aí eu fui atrás do Hélio Garcia, porque ele não era governador, para que ele pudesse assumir a obra pelo Estado, porque eu ia terminar o mandato e tinha medo de que o sucessor, que era já eleito pelo PT, não desse continuidade. E aí o Hélio realmente resolveu tudo, assumiu a obra. Quando eu fui queixar ele, dizer: mas governador, eu estou tentando falar com o senhor de segunda, terça, quarta, porque ele era difícil de falar, de atender as pessoas. E aí ele pôs a mão no meu ombro e falou: ô menino, você está reclamando de quê? Não é isso que você queria? Então pronto, pode ir embora, pode ir embora. Então é um dos casos assim, bem-humorados que mostra a solução como é que a política funciona bem, entendeu? E essa coisa do airbag eu só consegui aprovar cedendo um pouco, conversando com pessoas dos outros partidos. É um outro projeto que eu aprovei lá, né? que deu muito certo. A urna eletrônica também, eu tive uma parte dela, que é um projeto meu. Como o ser humano Eduardo Azeredo saiu de todos esses desdobramentos da condenação na justiça, da privação de liberdade e agora com a retomada da vida pública? Eu saí mais maduro, né? A gente sai. Eu comecei na vida pública, apesar, né, nascer já no meio público, porque meu pai foi deputado estadual em 1954, eu nasci em 48, Renato Azeredo, que eu sempre me lembro muito, sempre as pessoas até me chamavam, eu conto isso no livro, alguns dos senadores mais antigos, ao passar a palavra para mim, com a palavra o senador Renato Azeredo. Ops, não é Eduardo Azeredo. Então, mas eu senti realmente que, tendo sido governador com 45 anos de idade, o primeiro governador de Minas que tinha nascido em Belo Horizonte, tendo sido prefeito de Belo Horizonte com 40, hoje eu me sinto mais maduro, seguramente, né? E mais forte, sim. Eu acredito que eu estou mais forte pessoalmente. Ficou mágoa? Mágoa não, mas a gente não pode esquecer tudo também não, né? Tem umas coisas que não pode esquecer, né? Esse nosso, eu falei o nome dele aqui, do procurador Janot, ou um outro desembargador que também assim, não leu o processo. Então é muito difícil essas coisas você
esquecer. Mas não chega a ser mágoa, não. O importante na vida é você ter a consciência tranquila, como graças a Deus tem, é você poder andar de cabeça erguida, feito eu tenho andado em todos os pontos de avião, de a pé, o que for, restaurante. Isso é que é importante, uma família maravilhosa que eu tenho, os filhos sempre me apoiaram muito, a minha mulher Heloísa, então todo mundo esteve junto, os próprios colegas de partido, né? Então, e de outros partidos também, né? Que é importante você ter essa visão de participação. Voltar às disputas eleitorais está no horizonte? Eu cheguei a pensar em voltar a disputar, sim, eu tenho todas as condições, posso disputar, depois da anulação do processo, mas eu não pretendo, não. Eu acho que o quadro ainda é muito difícil, eu acho que é melhor novas lideranças irem surgindo, mas eu, com a experiência que tenho, eu posso ajudar, sim, já que eu gosto de política, acredito na política, eu posso continuar apoiando novos nomes que vão surgindo. Então, o próprio PSDB tem o nome agora do Marcos Pestana, tem o Paulo Brant, que é o nosso vice-governador hoje, mas eu não sei bem por que o governador Zema não deu muito apoio a ele, e o PSDB foi um partido que assumiu o ônus de apoiá-lo aqui na Assembleia, mesmo assim, e não foi devidamente prestigiado. E temos o próprio Aécio Neves despontando como possível candidato a senador, ele é candidato a deputado federal, mas eventualmente pode vir a candidatar a senador. O Aécio foi, sem dúvida alguma, um grande governador. Mas o Aécio tem alguns outros problemas que surgiram com a justiça, que nem eu. Sim, mas temos que ver que no caso dele também houve uma anulação, né? Nós temos que acreditar mais nas pessoas como um todo, sabe? Não é só na política, não. Em tudo existe uma posição que a idade vai mostrando que as pessoas devem pensar duas vezes antes de julgarem pedras. Obrigado por essa conversa aqui no Mundo Político, governador Eduardo Azeredo. Foi um prazer receber. Muito obrigado. Eu conversei com o ex-governador e ex-senador Eduardo Azeredo, integrante da Executiva Nacional do PSDB. Falamos sobre o momento da legenda que governou Minas e o Brasil em meio a divisões internas e articulações para as eleições de 2022. E também da sua biografia recém-lançada, O X no Lugar Certo, Desafios e Memórias da Vida Pública. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.